Olá pessoal, muito boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de escatologia. Hoje nós vamos falar sobre o Tribunal de Cristo. É o vídeo 04, né? E hoje é 2 de junho de 2020. Então eu queria só, para a gente se localizar, né? Mostrar o que a gente já viu. Então aqui no período da igreja nós já estudamos os templos, né, a história de Israel, os sinais da vinda de Cristo, e a semana passada falamos sobre o arrebatamento da igreja. Tá? Então a igreja vai ser arrebatada, aqui termina o período da igreja, o período da graça, e o que acontecerá após o arrebatamento? Lá no céu, tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. E aqui embaixo será a grande tribulação, o período de 7 anos, que é a 70ª semana de Daniel. Nós vamos estudar então o tribunal de Cristo. Depois do próximo vídeo, né, as bodas do Cordeiro, e depois a gente desce aqui o que vai acontecer aqui na terra. Então aqui eu coloquei, no céu nós vamos ter o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, e aqui na terra a grande tribulação de 7 anos. Então, logo após o arrebatamento, começa o tribunal de Cristo, que é o próximo assunto. Tribunal de Cristo, quando? Após o arrebatamento da igreja, esta comparecerá perante o tribunal de Cristo, que é uma prestação de contas. Vamos ver em Mateus capítulo 16, versículo 27. Diz assim a palavra de Deus: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Então quer dizer que é na vida de Cristo, ele vem, né, arrebata a igreja, então ele vai nos dar o galardão de acordo com as obras de cada um de nós. Tá? Onde acontecerá o tribunal de Cristo? Pois é, não há um texto bíblico que especifique o local, não existe, que vai ser em tal lugar. Mas o contexto bíblico indica que uma vez que a igreja vai ser arrebatada até as nuvens nos céus, a instalação do tribunal de Cristo deverá ser nas regiões celestiais. Tá? Há uma corrente, né, que pensa que vai ser aqui na terra, mas já que ele vem, arrebata a igreja, ele vem até as nuvens, Cristo não vai pisar durante o arrebatamento na terra, ele vem até as nuvens, arrebata a igreja e leva. Então tudo indica que será nas regiões celestiais. E quem será o juiz? Já que se trata de um tribunal. O juiz é Cristo. Está lá no livro de João, capítulo 5, versículo 22, que diz assim: e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Então Deus confiou a seu Filho todo o julgamento. A Bíblia fala de 7 juízos, né? E está entregue nas mãos de Jesus ser o juiz de todos esses juízes. Então esse aqui é um deles, o tribunal de Cristo, que vai acontecer após o arrebatamento da igreja. Então Cristo vai ser o juiz. Então a gente pode ficar tranquilo, porque Cristo é o justo juiz. Finalidade. A finalidade do tribunal de Cristo é galardoar cada um segundo as suas obras, pois os pecados já foram perdoados. Tá? Então, de acordo com o que a gente fez aqui em prol do reino de Deus. Porque a salvação é outro assunto, a salvação nós já adquirimos quando aceitamos Jesus como nosso Salvador e Senhor. Hebreus 8,12 diz assim: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, uma vez que a gente aceitou Jesus, né, ele perdoa nosso pecado e não se lembra mais. Ele é daquele que perdoa e esquece. Não é igual o homem que perdoa, mas fica remoendo. Ele não, ele perdoa e esquece. Acabou. Aceitou Jesus? Ok, os pecados são perdoados. E se durante a nossa jornada aqui cometemos pecado, a Bíblia diz que ele é fiel e justo para nos perdoar, né, e nos purificar de todo o pecado. Então a gente tem que estar sempre pedindo perdão pelos pecados que a gente às vezes nem sabe que cometeu, mas a gente pode pedir perdão, né, pelos pecados, por pensamentos, por palavras, por omissões, né, sempre pedindo perdão. E ele perdoa. O galardão pertence a Cristo. Olha só, Apocalipse 22:12. É o último capítulo da Bíblia. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então o galardão está com Cristo. Então o galardão pertence a Ele. Próxima tela, né?
Só para deixar claro que galardão é diferente de salvação, tá? A salvação, como já falei, é alcançada pela fé no sacrifício do Calvário, ou seja, Cristo veio, morreu para tirar os pecados do mundo, veio como cordeiro, a gente já até falou isso. O que a gente tem que fazer é só aceitar, não precisa fazer nada, é só aceitar que ele morreu na cruz, o sacrifício ele já fez, tá? O preço ele já pagou por nós, então é só aceitar, isso aí é salvação. O galardão é a recompensa com base no trabalho feito aqui para a promoção do reino de Deus. É uma espécie de prêmio, de salário, etc. E o resultado desse tribunal, a pessoa recebe ou não recebe o galardão. Está lá no livro de 2 Coríntios 5:10. Paulo escreveu falando o seguinte: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Aqui ó, tribunal de Cristo. Para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. E aqui eu queria explicar isso aqui, ó, quer sejam boas, quer sejam más. Eu peguei aqui a origem dessa palavra más no grego. Então a palavra mal no grego, ela é poneras. Poneras, está aqui escrito P-O-N-E-R-O-S, é poneros. Então no grego é poneros. Que além de denotar maldade, tem o sentido de se estar praticando alguma coisa de total inutilidade. Então ela tem esses dois sentidos. Então Paulo, quando ele escreveu isso aqui, que o Novo Testamento foi escrito no grego, o que Paulo entendia como obras más era a prática de coisas sem utilidade alguma, feitas com materiais espiritualmente imprestáveis. Então é aquilo que a pessoa faz que não tem utilidade nenhuma. Por exemplo, a pessoa faz um favor a quem está precisando, mas fala assim, ó, está me devendo essa, hein? Está me devendo uma. Ou seja, ela faz, mas querendo retorno, querendo recompensa. Isso aí é obra inútil. Então Jesus falou, ama o teu próximo a ti mesmo, né? Então a gente tem que amar o próximo sem ficar esperando recompensa. Então a gente tem que praticar boas obras, né? E sem esperar ser ressarcido por isso. Então, que fique bem claro, quer sejam boas, quer sejam más, são aquelas obras que a gente faz, mas que não tem nenhum valor espiritual. Agora, as coroas. O tribunal de Cristo, lá vai acontecer o que? A entrega das coroas, ou dos prêmios, ou das medalhas, né? E o galardão em forma de coroas espirituais, que são prêmios, reservado para os salvos, tem as seguintes designações. Aí a gente vai ver agora 5 coroas. Eu queria só falar o seguinte, que o que está sendo julgado aqui são as obras praticadas depois que nós aceitamos Jesus, tá? Depois que a gente aceitou Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida. E é sabido, né, que depois que a gente aceita Jesus, a gente passa a praticar boas obras. Não é por praticar boas obras que a gente é salvo, não tem nada a ver. A salvação vem pela fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, né? Aceitar que Cristo morreu na cruz pelo nosso pecado, aí sim é salvação. Agora, uma vez que a gente aceitou Jesus, nós somos quase que obrigados a praticar boas obras, ok? Então vamos lá. A primeira coroa, coroa da vida. Coroa da vida é para quem for fiel até a morte. Tiago, capítulo 1, verso 12, está escrito assim, ó. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Olha só, a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu às que o amam. Então é para quem for fiel até a morte. E eu até estava pensando, né, existem algumas companhias ou alguns bancos, né, que eles têm um cartão fidelidade, né? Então se você compra, vai gastando aquele cartão, você vai acumulando milhas e mais tarde você troca por passagens aéreas ou outros produtos, né? E eu até estava pensando, eu acho que eles se inspiraram na Bíblia, né? Porque a Bíblia diz, quem for fiel até a morte, dá-te a coroa da vida, né? Então quem for fiel, ó, daí vem, por isso que eles falam programa fidelidade. Aí tem os cartões dos bancos, né? Das empresas aéreas. Então eles dão uma recompensa. Por quê? Você foi fiel a eles, você gastou bastante naquele cartão, né? Então você
tem direito a desconto em passagens aéreas, às vezes até passagens integrais, né? O preço integral você tem direito. Então, a primeira coroa é a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, verso 10, a parte final, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Então, mais uma vez, tem que ser fiel até a morte, fiel à palavra de Deus, fiel às pessoas, né? Então, a gente vai ter essa coroa, que é chamada coroa da vida. A segunda coroa é a coroa de glória. Essa aqui é para quem apacenta as ovelhas, ou seja, para quem tem amor pelas almas. Existem pessoas que sentem prazer em estar evangelizando, em estar pregando o evangelho, em estar cuidando, né, de quem está precisando. Então as pessoas vão ganhar a coroa de glória. Em 1 Pedro capítulo 5, verso de 2 a 4, diz assim, ó: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Portanto, cuide das ovelhas, né? Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Bem claro esse versículo. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Aqui está trocado, mas é rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, que é Jesus, vocês receberão a imperecível coroa da glória, ou coroa de glória. Então, para quem apacenta as ovelhas, para quem tem amor pelas almas. 1 Tessalonicenses diz assim: pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor? Jesus na sua vinda. Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Então as ovelhas era a glória aqui do caso de Paulo, né? Ele estava demonstrando o amor pelos Tessalonicenses, a igreja que ele muito amava. Então quem promove o reino de Deus, sem esperar recompensa material, com certeza vai ganhar essa coroa de glória. Vamos passar para o próximo. Terceira coroa. Coroa da justiça. Essa coroa da justiça, ela é destinada para aqueles que amam a vinda de Cristo. 2 Timóteo capítulo 4, versos 7 e 8. Combati o bom combate, que é Paulo falando. Completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada. A coroa da justiça está guardada. A qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, amar a sua vinda significa preparar-se. É o prêmio dos trabalhadores da fé, dos combatentes do Senhor, os quais, vencendo tudo, esperam a sua vinda. E existem pessoas que não amam a vinda de Cristo. Já aconteceu, já tenho passado por isso, que eu tenho, né, bastante experiência, eu nasci em berço evangélico, hoje estou com 70 anos, né? E tem pessoas que falam, a vida de Cristo está próxima. Não pode. Cristo não pode vir agora. Eu tô meio enrolado, eu tenho umas coisas para resolver, ele não pode vir agora. Se vier agora, eu vou ficar. Então essa pessoa, primeiro, não está preparada, segundo, não está amando a vida de Cristo. E o verdadeiro cristão, ele fala, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque a gente sabe que lá em cima é bem melhor do que aqui. É lógico que a gente não está com pressa para morrer, para ir para o céu, mas se for através do arrebatamento, glória a Deus, é bem melhor. Então, existem realmente pessoas que não amam a vida de Cristo, que têm medo, mas significa que não estão preparadas, tá? A quarta coroa é a coroa da vitória ou coroa incorruptível. É para os que se abstêm. Vou explicar daqui a pouco o que é isso. 1 Coríntios capítulo 9, de 25 a 27, a Bíblia diz assim, ó: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outro, não venha eu mesmo a ser desqualificado. E o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, quando ele fala, né, esmurro o meu próprio corpo, quando a gente aceita Cristo, a gente morre para o mundo, então a gente mortifica a carne para que o Espírito tenha mais espaço. Então, quanto mais eu mortifico a carne, mais eu estou dando vazão para o Espírito.
Então, quanto mais a pessoa é cheia do Espírito Santo, ele é menos carnal. A pessoa muito carnal não tem Espírito, não tem o Espírito Santo, não tem espaço para ele. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, que essa coroa, ó, o atleta, ele corre para uma coroa corruptível. E eu estou lembrando aqui que o do Brasil foi tricampeão e ganhou uma taça chamada Gilles Rimet, que estava lá no Rio, né, na sede da CBF. Simplesmente essa taça foi roubaram. Alguém roubou, derreteu, quer dizer, perdeu o seu valor, né? Tiveram que fazer outro, fazer uma réplica. E essa que a gente vai receber, ela é incorruptível, tá? Não tem como ela se estragar, ninguém roubar, é uma coroa muito, muito importante. Aqui, para os tem, trata-se de domínio do crente sobre o velho homem, tá? Então existe o domínio próprio, né, que é um dos frutos do Espírito. Então trata-se do domínio do crente sobre o velho homem. Quanto ao corpo, aí fica a alimentação. Por exemplo, você não pode ter o vício da glutonaria, de comer, até se empanzinar. Então tem que ter controle na sua alimentação, tem que ser alimentação saudável. Quanto ao sexo, quanto à bebida, tem que evitar, né? Etc. Temos que ter temperança, abnegação e, em resumo, autocontrole. Então, para as pessoas que conseguem, né, ter esse domínio, né, se controlar, se abster de tudo que é errado, elas vão ter direito à coroa da vitória ou coroa incorruptível. Aí eu pus assim, bem abreviado, para os que se abstêm, ou seja, das coisas indevidas. E a última coroa que a gente vai ver é essa aqui, ó, a coroa de gozo ou coroa de alegria, é a mesma coisa. É para quem ganha almas para Jesus. Pessoas que evangelizam, levam as pessoas para Jesus. Ou, vamos supor que você convidou a pessoa para ir para a igreja. Você fala, você pregar, você convida a pessoa, uma amiga sua, um amigo, para ir para a igreja. O pastor prega, a pessoa aceita Jesus. Ponto para você também, tá? Porque você que levou aquela pessoa até a igreja e ela aceitou Jesus. 1 Tessalonicenses 2,19. Pois quem é a nossa esperança ou alegria, ou coroa em que exultamos, na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda, não sois vós? E Filipenses 4,1. Paulo falando, portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Então, na busca do gozo nesta vida, nada é comparável de salvar almas para Cristo. Por isso, quem ganha almas, sábio é. Está lá em Provérbios, capítulo 11, verso 30. Então, uma das coisas assim, mais gratificantes, que dá mais satisfação, é você ganhar uma alma para Jesus. Então, nós temos que ter como estilo de vida, né, essa função de ser missionário aqui na Terra. Sempre que possível estar pregando, estar evangelizando, estar ensinando. E o pastor Carlito, ele diz, né, que na igreja todos nós somos ministros, ou seja, estamos trabalhando, somos trabalhadores. E fora da igreja todos nós somos missionários, é uma verdade. Então a gente tem que ser ministro na igreja e missionário fora da igreja. Então a gente viu essas coroas. O tribunal de Cristo não é para julgar pecado de ninguém, é simplesmente para fazer uma avaliação e ver o que a gente tem direito a receber. Quais foram as nossas atitudes, as nossas obras aqui na Terra, tá? Em relação ao reino de Deus. Como que nós tratamos as pessoas, o que a gente fez em prol do reino de Deus. Então, esse tribunal que vai acontecer lá nas regiões celestiais, né, vai ser dirigido por Cristo, ele é o juiz. E nós, depois do arrebatamento, nós vamos receber essas 5 coroas. Pode ser que exista mais, né, mas a gente identificou essas 5, né, na lição aqui da escola dominical, a gente identificou 5 e é isso que eu quero passar para vocês. Então vale a pena, além da salvação, a gente ainda tem uns prêmios, né, umas recompensas para receber lá no céu das mãos do nosso Senhor Jesus. E que Deus abençoe a todos. Amém.